Boa noite a todos, pessoal forte e glorioso. Houve um rompimento da linha de frente, mas não em direção à Ucrânia, e sim à Rússia, segundo as Forças Armadas da Ucrânia. O que temos aqui? Inscreva-se no canal para descobrir. E vamos lá! Se inscreveram? Vamos lá! Estão nos informando sobre a contraofensiva das Forças Armadas da Ucrânia. Libertaram 26 aldeias nas regiões de Dnipropetrovsk, Donetsk e Zaporizhzhia. Aqui estão nos contando sobre uma operação ofensiva especial na direção de Alexandrovsk, que foi realizada pelas Forças Armadas da Ucrânia. E aqui está mostrado o próprio mapa. Azulzinho aqui, pelo que entendi, é o que havia antes. Depois a área cinza é a zona de transição e o vermelhinho é o que está agora. Estão nos contando que as tropas de assalto aéreo, as unidades de assalto e outras unidades envolvidas realizaram uma operação ofensiva na direção de Alexandrovsk. Uma operação eficaz, na qual essa direção está localizada, na interseção das regiões de Donetsk, Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Foi liberada uma área de 745 km², o que Zelensky fez questão de anunciar em 12 de agosto. A ele se juntou o comandante-chefe atual das Forças Armadas da Ucrânia, Mikhail Dropati, que substituiu Syrskyi. Syrskyi, aliás, agora sumiu em algum lugar. Não se ouve, não se vê o coitado. Para onde ele foi, não se sabe. Dizem o seguinte: graças às ações ativas de nossas tropas, foi possível causar um impacto significativo no contingente de ocupação. As perdas russas foram de pelo menos 9.550 mortos e cerca de 6.500 feridos. No total, foram contadas 26 aldeias. Entre elas estão Berezovo, Voskresenko, Grushevskoye, Zaporozhye, Zelenigay e muitas outras. O Deep State nos mostra o mapa antes das mudanças. A zona cinzenta é onde não está claro o que aconteceu. E agora se mostra como ficou depois. Ou seja, esta operação ofensiva está destacada em azul. E, consequentemente, permanecem em cinza aquelas antigas áreas disputadas, a chamada Zona Cinzenta. No relatório dos analistas, disse que os sucessos táticos da Ucrânia na direção de Alexandrovsk nos primeiros 8 meses de 2026 são resultado de vários fatores que se apoiam mutuamente. Inclui o aprimoramento do planejamento operacional ucraniano e a supressão e destruição coordenadas dos meios de defesa antiaérea inimigos. O fortalecimento da campanha de ataques de médio alcance. Como aqui não escreveram esses Middle Strike, eu não sei. Desconexão inesperada das forças russas atuando na Ucrânia do Starlink. Houve um efeito cascata que afetou outros setores da linha de frente, forçando as tropas russas a escolher entre se defender dos contra-ataques ucranianos na direção de Alexandrovsk ou distribuir pessoal e material para operações ofensivas em outras regiões. Então é isso. Escrevam o que vocês acham sobre isso. E nós seguimos em frente, vejam aqui. Mais uma vez, alguns analistas nos informam que, em uma certa reunião, Putin declarou que a OTAN e a União Europeia devem ser desmanteladas. E não em algum momento distante, mas já em 2026. De que forma isso vai acontecer? Como os azuis vão se desfazer? Sinceramente, já nem sei. Dizem que a própria OTAN vai se desintegrar, por si só, mas é o que dizem. Enfim, Vladimir Putin formulou a tarefa para ir a equipe militar em uma reunião fechada. Alguns funcionários declararam isso, mas publicamente Putin dizia exatamente o contrário. E em dezembro, ao se dirigir aos comandantes, ele criticou os líderes europeus por aumentarem a histeria em torno da ameaça russa. E então ele supostamente anunciou a verdadeira tarefa e... sabem quem é responsável por essa tarefa? A Moldávia. Mas sinceramente, eu não sei quem inventa essas histórias, nem pra quê, nem o que são. Isso parece bem estranho. Resumindo, os vampiros escrevem que a Moldávia ocupa um lugar muito importante na hierarquia do Putin. E ela tem prioridade aqui, porque a população dela é de 3 milhões de pessoas. Caramba, isso é como metade de Kiev. Pois é, a Moldávia está espremida entre membros da OTAN e a Ucrânia. E ela se tornaria uma base ideal, como alguns espiões ocidentais escrevem, uma base ideal para uma agressão futura. Mas por enquanto é um nó extremamente forte. Militar e economicamente, a Moldávia é reconhecida por seus êxitos militares e grande participação. Na verdade, escreve um certo conselheiro do presidente da Moldávia para questões de segurança nacional, Stanislav Sekretar, que a Rússia quer usar a Moldávia como base para ações hostis contra a Ucrânia, assim como contra seu principal patrocinador, tanto em defesa quanto financeiramente, o GS. Mas me parece que aqui estamos falando desse conselheiro para questões de segurança nacional. Ele provavelmente está agindo com base em experiência. Potugini da Ucrânia e de várias outras pessoas de lá. Motivo 1 sim,
É mixaria, porque é preciso se preparar para a invasão, e se é preciso se preparar para a invasão, então é urgente tomar decisões lá. Pela experiência do mesmo estilo, do mesmo muro de Yatsenyuk, Yatsenyuk agora está confortavelmente nos Estados Unidos e o muro dele foi desmontado com sucesso para Sukata. Era uma defesa anti-tanque. Algo assim, e em algum lugar eu ainda tinha uma imagem feliz disso. Yatsenyuk abraça a cerca de arame e escrevem, a cerca de Yatsenyuk está pronta, e a cerca de arame sim, ela está no sítio. Poxa, eu também instalei uma vez, ainda morando na Ucrânia, uma cerca de arame. Ela não ajudou em nada contra os ladrões. Aqui há tanques, e na Moldávia também parecem estar se preparando. Depois ele conta que aqui a Rússia está fazendo exercícios nesses vários campos de treinamento. Tem um certo acampamento em um resort no oeste da Sérvia, no verão de 2025. Churrasco, vôlei de praia, área de spa, mas na verdade, os participantes estavam aprendendo a romper cordões policiais. Sinceramente, eu não sei com certeza, mas na minha opinião, a maioria dos países com um complexo militar e econômico poderoso, naturalmente, tem campos de treinamento, vários grupos de sabotagem e muito mais, inclusive na Rússia. Mas ninguém vai agir com métodos tão éticos assim. Mas você imagina criar um acampamento com churrasqueiras, saunas e outras coisas para treinar métodos de atravessar cordões policiais para que alguém vá lá aprender desse jeito. E eles preparam cenários também. Me parece que depois eles acabam aparecendo de repente na Netflix e viram base para algum tipo de série por lá. Mas depois, perto de Moscou, funcionava algum tipo de acampamento onde 100 jovens moldavos aprendiam a fabricar e usar dispositivos incendiários e explosivos caseiros. Mas vocês acham que estão escrevendo para ele? Talvez lá tivesse alguma fábrica ilegal de produção de produtos com teor alcoólico. Nisso eu acredito muito mais do que em alguém convidar 100 moldavos para perto de Moscou só para ajudá-los a aprender algum tipo de ação militar. Bom, tudo bem, é isso que temos por aqui. E depois disseram nas Forças Armadas da Federação Russa que no inverno a Ucrânia vai passar frio, fome e ficar sem comida. E no final, o que aconteceu? As Forças Armadas da Ucrânia responderam com força, fizeram vários rabiscos lá. Agora vou mostrar umas imagens para vocês, tipo memes. Isso, claro, parece... Nossa, é um horror. É assim que isso parece. Vamos nos aquecer, dizem, com o fogo das refinarias russas. E aí só vem uma coisa à cabeça. Vocês aí estão malucos, é isso? Tudo bem, o lado militar dá pra entender. É bonito e grandioso, vão lá se aquecer, tudo bem. E os ucranianos comuns? Bom, quem vai se aquecer? Onde vai se aquecer? Vocês pensam no que estão escrevendo, no que estão dizendo? Ou seja, uma pessoa comum que está na Ucrânia, que não tem dinheiro ou simplesmente não tem como sair e ela vê isso, onde alguns personagens inventam ideias do nada, tipo, o fogo das refinarias russas vai nos aquecer. Olha, uma desmotivação pior para ser um cidadão grato ao seu próprio país, sinceramente, eu não consigo imaginar. Poderiam ter inventado outra coisa, tipo, vamos proteger nosso coletivo, nosso país, sei lá, Sanich Putuzhny vai trazer fogo para aquecer as casas. Podiam enfiar qualquer tipo de propaganda, mas só interna, aquela voltada para o público interno, tipo, sei lá, Renat Akhmetov vai ajudar todo mundo a se aquecer. Ou então pontos de nova invencibilidade, resiliência, determinação vão aparecer. Ser criados para que ninguém sinta frio ou fome. Mas escrever para as pessoas que vamos nos aquecer com o fogo de refinarias russas em chamas lá longe, quase na Lapônia, só resta girar o dedo na têmpora e sentir pena de quem pagou por essa propaganda tola. Mas ela não deveria ser tão grosseira. A propaganda grosseira não funciona mais. Antes ela já funcionava pouco, agora menos ainda. Quando as pessoas já estão cansadas, lembro que Zelenska disse com Lena que elas estão prontas para suportar privações sem fim. Mas quem está pronto para suportar isso na Itália, Estados Unidos ou Nova Zelândia, aí é maravilhoso. Mas na Ucrânia já não estão mais prontos. E se agora perguntarmos às pessoas, quem está pronto entre aqueles que vivem abaixo da linha da pobreza, e eles são 72%, tenho certeza de que os resultados serão uma grande surpresa para esses líderes poderosos. Bom, tudo bem. E de repente a Ucrânia, que só estava vencendo na linha de frente, pediu um cessar-fogo no Mar Negro, e a mídia apontou os motivos. A Ucrânia, por um intermediário, propôs à Rússia cessar ataques a alvos civis no Mar Negro, mas Kiev ainda não obteve resposta. Agora comentarei sobre o assunto.
Dizem que o lado ucraniano fez essa proposta porque por quê? Porque nas declarações de ambos os lados sobre os ataques aos suprimentos de grãos e à infraestrutura no Mar Negro, esses ataques podem impactar significativamente, e já impactaram, vou dizer, os preços mundiais dos alimentos neste ano. E a Reuters diz que os agricultores ucranianos já estão enfrentando problemas relacionados ao funcionamento das rotas do Mar Negro. Ou seja, um lado foi muito prejudicado. Agora, na Ucrânia, está acontecendo a colheita. No entanto, devido às dificuldades com a exportação, nos dizem que o grão começa a se acumular nos armazéns. E, no geral, a situação está muito ruim para os agricultores locais, porque cerca de 90% da exportação de trigo, milho e sementes de girassol da Ucrânia é feita justamente pelo Mar Negro. Ou seja, Zelensky primeiro foi de avião bombardear, como ele dizia, mas lá bombardearam armazéns, cargas, tudo o que viam por lá. Dizem que lá pega fogo, enquanto aqui nos aquecemos. E depois, quando ficou claro que esse é um jogo que pode ser jogado por dois, ficou claro que nem tudo estava bem. E agora, se a Ucrânia sofre muito mais... Eu li que as perdas da Ucrânia, ou melhor, dos negócios, com a exportação, com a eliminação dessa exportação, que poderia ter sido feita pelo Mar Negro, mas não foi, já chegam a cerca de 2 bilhões de dólares americanos. 2 bilhões de dólares americanos foram perdidos após o naufrágio de vários navios cargueiros. E agora dizem, vamos fazer uma paz temporária. Por que não? Aqui dizem que os silos de grãos dos fazendeiros estão quase cheios e a exportação de grãos caiu 70%. Na próxima temporada, tudo deve permanecer igual. Se os fazendeiros não venderem a colheita, será ainda mais difícil obter dinheiro para combustível e outros custos, já que estão sem recursos. Vai ficar mais difícil. A Rússia recusou o cessar-fogo proposto pela Turquia, mas foi a Ucrânia que, via Turquia, pediu à Rússia que aceitasse. Zakharova declarou que Moscou não considera apropriado retornar à iniciativa do Mar Negro dos anos 22 e 23 e suspender as ações militares no Mar Negro. Se estamos falando de um esquema unilateral, mais conhecido como Iniciativa do Mar Negro, não faz sentido voltar a essa opção. Em 8 de agosto, o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Turquia propôs uma moratória aos ataques a navios comerciais. Mas agora é tarde demais para agir. Nem antes, nem depois, nem em vez disso, agora vai ter que aguentar quando não só os seus aviões Ban-5 voarem, mas também os aviões de outros países. Resumindo, brincaram demais. Depois vem essa vergonha, meu Deus, e ainda falam sobre o componente de corrupção dessa Stephanie Shina. Ela já não parece nem um pouco como mostram aqui. Lá, ela já aparece como uma mulher de meia idade, e em apenas alguns anos ela mudou muito. Não sei o que aconteceu com ela. Zelensky não consegue achar um embaixador para os Estados Unidos, Umerov, que se envolve em tudo. Foi recusado 2 vezes pelos americanos. Agora ninguém pode assumir o cargo. Ou seja, há interessados, mas ninguém tem as habilidades necessárias, como soft e hard skills, para ao menos não cometer gafes como dizer "good morning" em inglês, como fez um embaixador da Ucrânia no Reino Unido, ou Pizrushen, como o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia. Bom, é preciso entender o que estão te dizendo e responder de forma um pouco melhor do que só dizer "I'm on duty today". Por isso, não conseguem encontrar uma pessoa assim. Sim, pegaram todo tipo de gente, esses caras vindos de becos e balcões de cerveja. E depois não conseguem encontrar entre eles pessoas educadas que saibam inglês ou, Deus me livre, até francês. Nossa, língua francesa! Uau, que reviravolta, dizem eles. E nesse mesmo establishment, eles ficam surpresos que alguém ainda fale essa língua. Bem, a necessidade de substituir essa tal de Stephanie Shina já surgiu faz tempo. Zelensky contou que nem mesmo Sviridenko concordou. E esse tal de Umerov também não concordou. Acontece que o motivo, imagina só, é o imprevisível Donald Trump na Casa Branca. Resumindo, a culpa é toda do Trump. Zelensky não consegue encontrar a pessoa certa que saiba inglês e consiga se comunicar normalmente. E a culpa disso é do Trump. Claro, por que se culpar? Está claro que o Trump é o culpado de tudo. Eu não diria que ele é a pessoa mais sensata do mundo, mas nesse caso, por mais que eu não confie muito nesse personagem, culpar ele pelo fato de um ucraniano não conseguir encontrar um embaixador, isso definitivamente não é problema do Trump. O objetivo da diplomacia é justamente saber se entender com qualquer um, como o Zelensky disse no início do mandato dele, até com o diabo. É preciso saber encontrar um ponto em comum com qualquer pessoa.
Essa é a essência da verdadeira diplomacia. Não é quando alguém te cumprimenta com um aperto de mão e sorri que você pensa, agora sim, sou diplomata. E quando não gostam de você, você diz, não, eu não vou procurar um embaixador aqui, porque lá não gostam da gente. Não, isso não é pra gente. É como aquela história da raposa e as uvas. Sim, uvas verdes, a raposinha não consegue alcançar as uvas. Então ela diz, elas estão verdes, ruins, azedas, eca. No geral, é muito divertido. E só falam de vitórias. Agora, até o Zelensky teve uma vitória na Alemanha e outra na Espanha. Ele fez os ucranianos deixarem de receber proteção temporária. Por exemplo, a Alemanha está endurecendo as regras para a proteção temporária de cidadãos ucranianos. Homens em idade militar, de 23 a 60 anos, agora não podem mais receber proteção temporária, a menos que estejam isentos do serviço militar. E como você vai comprovar que está isento? É preciso imprimir o documento do Reserve Plus lá e ele ainda passa por verificação. Agora tudo está sendo verificado, e são pouquíssimas as pessoas em cujo documento está escrito claramente inapto ou excluído. Por isso, agora praticamente ninguém consegue obter tudo isso. Atualmente, as novas regras valem apenas para quem chegou ao país a partir de 31 de julho deste ano, quando a decisão do Conselho da UI entrou em vigor. Zelensky foi quem conseguiu isso. Ou seja, conseguiram. Já falei disso em detalhes, mas como assim? E por exemplo, na Espanha agora não estão dando para ninguém. Isso saiu nas notícias hoje. Nem para crianças, nem para idosos, nem para mulheres, nem para homens. Não estão dando temporariamente para ninguém. Embora não esteja escrito que crianças não são obrigadas ao serviço militar, ainda assim nem as crianças recém-chegadas estão concedendo asilo temporário. Também dizem que mesmo se você pedir uma atualização desse status, eu não sei, parece que ele é permanente, mas foi isso que eu vi. Também não estão concedendo. Se você tem proteção temporária em outro país e pede prorrogação ou nova proteção na Espanha, não concederão. Cancelam a antiga e não dão nova. Ninguém está sendo deportado na União Europeia por enquanto. Ainda não existe uma lei ou regulamento sobre a deportação desses cidadãos. Mas eu não ficaria surpreso se daqui a um mês ou dois descobrirem de repente alguma lei retroativa e implementarem tudo isso também de forma retroativa. Tudo pode acontecer. Aqui é uma vitória após a outra. Nesta linda noite de sexta-feira, uma noite vitoriosa, vivemos um verdadeiro renascimento. A bandeira trêmula sobre os campos, sobre os prados e sobre os mares. Simplesmente maravilhoso. Escrevam nos comentários o que vocês acham sobre isso. Inscrevam-se no canal. Até mais a todos. O próximo ponto negativo é a falta de recursos. Ou seja, simplesmente para qualquer ação é preciso algum recurso humano, pessoas reais que possam ser envolvidas. Pilotos são muito necessários. Tudo isso parece coisa de civil. A pessoa está no escritório, sentada com um notebook, em condições seguras, a 30 ou 40 quilômetros da linha de combate. E como em um simulador, simplesmente controlo através da câmera um drone terrestre. Essas são profissões acessíveis absolutamente para qualquer um que já tenha trabalhado com um tablet ou computador.